Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí dos donos da mola, né? Onde Neto aí fala sobre esse jogo entre Flamengo e São Paulo aí, que o Flamengo venceu por 2-1 e fica em primeiro colocado aí na tabela do Brasileirão, né? E com isso Carpini é demitido, né? Então vamos ver aí o que Neto repercutiu aí nesse jogão. Então, fica agora aí com a reação. Tem umas panelas... É fry. Tudo mundial. Tudo mundial. Só se for. Bota o gol aí, então, do Flamengo. Volta para De La Cruz, parece que tá em todos os lugares do campo argentino. De lá para Luiz Araújo, finta o primeiro. Leva para ele, bate bonito, golaço! Flamengo! Luiz Araújo abre a lata do São Paulo no Maracanã. Sai mal Igor Vinícius, vem Ayrton Lucas, bico da área, fintou, levou, Pedro ajeitou, pegou o rebote, que finta maravilhosa, pegou o goleiro, voltou a caçapa! Culpa do Thiago Carpini. Tá bom, São Paulino? Souza, você que é ídolo do São Paulo, você tem um minuto para falar, eu faço o merchan da Plano e Plano. Então, o São Paulo já vem capengando, já faz uns jogos. Infelizmente, você entra com um clima, entrar num jogo onde o treinador já foi mandado embora. Você nunca entrou num clima que o jogo não estava bom para você, mas você foi lá e foi firme? Cara, eu penso igual você. O cara tem que ter jogo. Você virou o jogo? Eu já virei vários jogos. Já virei alguns jogos já. Tem jogos que você tem que cuidado aí, ficar mudando de coisa, imagem. Chamar a responsabilidade para você, fazer algo diferente. Não dá para ficar na mesmice. Para mim, ontem o melhor jogador do São Paulo foi o Alisson. O Alisson e o Rafael. Se não é o Rafael, ontem é uma goleada. Tá certo. Você já conhece a Plano e Plano? Não. Palmeiras e Flamengo? Palmeiras. Os corintianos ficam bravos comigo. É que eu não torço pro Palmeiras. Eu torço contra o Flamengo. É diferente essa visão. São Paulo e... Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Que é no final de semana. Final de semana. Ai, São Paulo, meu Deus. Em 2024, de rivais que marcaram a última temporada. O ponto alto tinha sido a final da Copa do Brasil. Melhor para os paulistas, que além do título, chegaram a construir 4 jogos de invencibilidade. Mesmo sem fazer um ótimo primeiro tempo, o Flamengo dominou as ações do jogo. E contou com um chutaço de Luiz Araújo para abrir o placar. Queima daí, chutou! Golaço! Com um desgaste muscular, o atacante começou no banco de reservas. Mas logo aos 12 minutos precisou entrar em campo para ocupar a vaga de Cebolinha, que saiu machucado. Deu certo. As melhores chances dos paulistas não assustaram tanto a zaga rubro-negra. E o segundo tempo não começou diferente. Os donos da casa voltaram ainda melhor. E depois que Pedro driblou a marcação e bateu no gol, o novo artilheiro do pedaço aproveitou o rebote para ampliar. Bola na sacola, De La Cruz! Demoraram os goles como... Os gols demoraram, mas eu estava tranquilo, porque o que me interessa é o rendimento da equipe. E acredito que a equipe está rendendo bem. Sabia que em algum momento ia chegar os gols. Chegou um, chegou 2, e esperam que venham muito mais. Sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias que são mais importantes. E esperemos que sejam muitos mais, mas sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias, que isso é o mais importante. O terceiro gol ainda ficou perto de acontecer com o Fabrício Bruno. Mas quando o Flamengo era melhor, Alisson achou um cruzamento entre os marcadores para servir Ferreirinha e descontar. 2-1. Bola cruzada, cabeçada e o gol! Nos minutos finais, o tricolor paulista esboçou uma reação. O empate poderia ter saído com o Luciano. Não aconteceu. Fim de jogo, 2-1. Apesar do Campeonato Brasileiro ainda estar no início, a vitória faz simbolicamente o Flamengo quebrar um tabu que incomodava nos bastidores. Desde dezembro de 2020, quando foi campeão pela última vez,
o rubro-negro não terminava uma rodada na liderança da competição. Foi um começo muito importante. Sabemos que são 38 finais. Então, começar desse jeito, pra gente é lindo. Permanecer no G4 até as últimas 10 rodadas. E nas últimas 10 rodadas vai definir o campeão. Em realidades opostas, o Flamengo vai até o Allianz Parque domingo enfrentar o Palmeiras, enquanto o São Paulo viaja até Goiânia para jogar contra o Atlético Goianiense. Muito bem, Flávio Amêndola, quero que o senhor fale, deixe considerações aí sobre o jogo do Flamengo, pode usar as imagens da tela. Bom, eu vou começar falando sobre o jogo em si, depois eu falo sobre os aspectos externos, né? Acho que o Flamengo começou muito bem o jogo e eu acho que o Flamengo foi muito bem durante 85% do jogo, talvez até 90% do jogo. O Flamengo tenha controlado as principais ações da partida, seja com a bola, seja sem a bola. Esse é um Flamengo que consegue, quando precisa se defender, quando precisa atacar, ataca. É claro que não é da maneira que o torcedor gostaria, mas é um time que está aos poucos entendendo melhor como funciona a engrenagem do Tite. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo, mais uma vez, foi um segundo tempo muito forte. Aí eu não estou colocando o jogo contra o Atlético Goianiense, porque aquele jogo ali foi bem diferente, mas foi um segundo tempo muito forte, o Flamengo teve muito controle do jogo. Eu gostei de ver o De La Cruz jogando um pouco mais avançado. Por que eu gostei de ver isso? Porque quando o Flamengo fazia a pressão inicial no campo de ataque, o De La Cruz, meu Deus do céu, o cara não para de correr. Ele vai no primeiro zagueiro, se não der ele vai no outro, se não der ele vai no outro. E quando você vê, ele já está lá atrás tentando recuperar a bola na linha do meio campo. Então, assim, o Flamengo ganhou muito essa pressão inicial por conta desse posicionamento do De La Cruz. Que, para mim, o De La Cruz ontem foi o melhor em campo. E, aos poucos, ele também está se adaptando, está se ambientando com os companheiros novos dele. Então, acho que foi uma vitória, eu diria que incontestável do Flamengo, pelo que foi o jogo. Eu acho que o placar, de forma alguma, reflete o que foi o domínio do Flamengo. Cara, eu a acho defesa que do Rafael, cara, essa bola é muito difícil, muito olha difícil. isso. Eu acho que seria, Chicadinho. o Flamengo merecia ter feito 3, 4 gols nesse jogo de ontem, sem exagero. E agora você tem... Mas essa corrente aí, que a gente tá sacaneando aqui, mas é sério, um monte de gente reclamando do Flamengo, que loucura. Ah, ganhou, mas não convenceu, tomou sufoco de novo, tomou pressão. Você viu esse jogo também, meu? Não vi esse jogo, eu não vi esse jogo. Eu entendo o torcedor, ele ter essa memória afetiva de que o Flamengo dominante vai ser o Flamengo de 2019, mas infelizmente não vai. Mesmo se o Jorge Jesus voltar, o trabalho não vai ser igual. E com o Tite são características diferentes. Por que o torcedor do Flamengo tem esse quê? Eu entendo, tá, gente? Eu entendo, historicamente, o Flamengo ter times que joguem pra frente, que façam muitos gols, que joguem bonito, beleza. Mas vamos trazer um exemplo do que aconteceu ontem nas quartas de final da Champions League com o maior clube deste planeta, que é o Real Madrid. O Real Madrid do Ancelotti, quando precisa defender, defende. Quando precisa atacar, ataca. Quando precisa cozinhar o jogo, cozinha. Por que o Flamengo não pode fazer isso? O Real Madrid também tem DNA ofensivo, o Real Madrid tem 14 Champions League. Tomou um vareio durante o jogo. Ontem, muita gente falou, o Flamengo tomou sufoco. Sufoco foi o que o Real Madrid tomou do Manchester City. Exatamente. O Flamengo não tomou sufoco algum do São Paulo. O gol do São Paulo, óbvio, tem todo o mérito do Ferreirinha, mérito demais do Alisson, que consegue cruzar essa bola. Mas pra mim tem uma falha individual, que é do Alan. E o Tite explica depois na coletiva que ele estava com cãibra, por isso que ele não foi tirar o espaço do Alisson. Então, o torcedor rubro-negro, faça um pedido, e eu tenho uma felicidade muito grande de saber que a torcida que vai ao Maracanã é diferente da torcida que está no Twitter e nas redes sociais. Isso é muito bom, já é o primeiro passo. Agora, não se deixem contaminar por certos perfis que estão aí achando que vai ser tudo maravilhoso, que vai ser tudo fácil. A gente está falando de São Paulo que acabou de ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo e que acabou de ganhar a Supercopa em cima do Palmeiras. A gente não está falando de um time qualquer. Então vamos com muita calma. O ano está começando, o trabalho é novo, não vai ser espetáculo todo jogo. O que importa são os 3 pontos. E além disso, o Flamengo jogou para vencer o jogo. Completando o que o Flavinho falou, se é que dá para completar. Só uma coisa, antes de você falar, João Guilherme falou ontem, vai ser difícil tirar o Luiz Araújo desse time. Eu vou falar disso. Moleque entrou e deu-lhe uma chapadona. O futebol tem dessas nuances, né, GV?
Cebolinha vinha sendo um dos caras mais importantes do Flamengo junto com a Arrascaeta, sentiu um problema. Acho que vai ter uma pancada, espero que não seja nada muito sério. Um pisão no tornozelo. Isso, nada muito sério. Quando é trauma, as coisas ficam um pouco mais tranquilas com relação às alavancas, entorses. E o moleque entrou em uma jogada individual muito legal, em que o Varela ajuda muito nessa jogada, porque ele tira a atenção do Wellington, que seria a dobra da marcação ali. O Wellington tem que olhar pro Varela e dar o espaço necessário pro Luiz Araújo ajeitar a bola e bater de forma maravilhosa, como ele fez o gol. E o Flamengo jogou muito bem, tem muito mais coisas boas do que ruins esse jogo, porque a gente conseguiu encontrar um posicionamento, não só pelo Nico Dela Cruz, mas muito pelo Alan, pela recuperação do Alan, que dá ao Tite a liberdade de poder tirar o Dela Cruz de uma posição que ele vinha jogando muito bem, sendo importantíssimo para o Flamengo. Você não tem um ponto de equilíbrio junto com o Pulgar, até nessa cobertura do Pulgar, que o Pulgar é um cara que ele ataca muito o portador da bola. Isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas não entendem. Ele vai muito de primeira. Não, quando ele ataca o portador da bola, ele não dá tempo do cara pensar. O cara tem que tomar uma decisão muito mais rápido do que teria que tomar se tivesse com tempo para pensar. E isso faz com que ele seja batido algumas vezes. Não é de forma intencional, mas é que, quando ele faz isso, o time tem que se mexer e o Dela Cruz cobre com muita velocidade. E isso é importante. Quando o Alan entra com uma mobilidade que a gente conhece desde os tempos de Atlético Mineiro, mas que não vinha acontecendo no Flamengo, o Dela Cruz consegue ser esse sucessor do Arrascaeta quando for necessário. Claro que muito diferente, um jogador de técnica diferente, de característica diferente, mas o Flamengo fica um time muito parecido com o que o Tite gosta. Um time intenso pra caramba na frente, um time que marca muito. E foi isso no segundo tempo. O São Paulo não respirou. E quando respirou, acontece porque é normal uma equipe grande como o Flamengo, uma equipe que briga por títulos, que tem grandes jogadores apesar dos desfalques. E é muito legal a gente ver quando o Tite fala das compensações. Na hora do gol do São Paulo, tem toda uma quebra de cobertura, porque como o Alan não consegue, tem que sair o lateral esquerdo, que é o Ayrton, tem que sair o Léo, tem que sair o zagueiro central, que é o Fabrício Bruno, para chegar o Varela. E quem está marcando o Ferreirinha é o Luiz Araújo, que é isso aos, 70 minutos do segundo tempo, 75. Um cara que entrou no início do jogo, em que faz uma função que é muito difícil fazer, em que todas as equipes trocam os seus jogadores que jogam pelo lado em todos os jogos. Ele é um cara que costuma... E ele era para ser poupado, né? Como foi isso aí. Então, não tem caça às bruxas, não tem terra arrasada. O Flamengo ganhou 2 jogos no Campeonato Brasileiro, é líder, o que não era desde 2020. Desde 2020, a última rodada. Fernando Santos. E sábado pega o Palmeiras lá, que é um adversário direto, domingo, na real. Vamos fazer o seguinte, fala. Não, porque eu notei uma coisinha aqui, é legal a gente falar com relação ao Dela Cruz, desse jeito que ele joga, GV, as coisas acontecendo pro Flamengo, ganhando títulos, enfim, coisas importantes, esse menino pode ser um dos grandes jogadores dessa nova geração do Flamengo pós-2019, cara. Já é pra mim. O que ele jogou ontem é brincadeira. Aliás, o Flamengo ontem tava com as facas guinso. Todo mundo... BH deu umas 3, Pedro deu, ele, todo mundo cortando tudo. Tite falou sobre essa... Suposta não, porque de fato, em algum momento o Flamengo oscilou contra o Atlético Goianiense. Ontem teve um momento que o São Paulo, que eu acho que é normal, são fases do jogo. Acho que claramente, né, que tem uma sequência de jogos aí. Só que domingo tem Palmeiras e quarta-feira tem Bolívar, fora, lá no alto, na montanha, na Bolívia. Vocês acham que o Arrasca já volta contra o Palmeiras? Desculpa, vou reformular. Vocês já voltariam com o Arrascaeta, porque o Palmeiras é um jogo de 6, 12 pontos, não mais sendo lá, ou guarda para Libertadores? Voltaria, iria com o que tem de melhor. Força máxima contra o Palmeiras. Força máxima contra o Palmeiras. Todo mundo sabe do que representa um jogo contra o Palmeiras. Ah, não, é Brasileirão, terceira rodada, 3 pontos. Não é só isso. Não é só isso. Você está sendo leigo. Como diria Ítalo Senna, o senhor está sendo leigo. Porque o jogo contra o Palmeiras tem muito mais do que 3 pontos. Vale confiança, vale você fazer com que talvez o seu principal adversário no ano tome um baque. Então, vale ver o Abel Ferreira chorando de alguma coisa no final. Ontem ele já perguntaram dele sobre o Flamengo para ele na coletiva lá do Palmeiras. E ele? Aí ele falou, a diferença do Palmeiras para o Flamengo é que o Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores feitos. E isso quem disse foi o treinador deles, que se fosse para contratar jovens, eles já têm lá.
Falou isso. A tia Leila tá durinha, né? Não, ele tá certo, ele confia na base que ele tem. Eu também acho. Para contratar jovens jogadores, eu uso os que eu tenho na minha base. Isso quem falou foi o Tite. E o Abel, recentemente, eu não lembro qual foi a coletiva, eu estava até assistindo, depois de algum jogo, ele fala, tem treinador que não gosta de treinar jovens jogadores, porque você precisa ter muito além do campo e bola. Eu particularmente gosto, mas tem outros que gostam só de contratar jogadores feitos. Já foi uma indiretinha. Aí ontem, eu acho. Não, acho que jogador feito? É tipo o De La Cruz, que já tem 26 anos? Exatamente. Mas o Igor Jesus acabou com o jogo ontem e tem 20. Fez uma jogada, aliás, que defesa do Rafael. O pessoal criticar o Rafael convocado pelo Dorival é uma covardia tão grande que o Rafael pega demais. Eu vi o jogo do Mineirão, Palmeiras, final da Supercopa do Brasil. Pegou muito, pegou pênalti. Ontem, a bola do Pedro, a gente ia cravar odd aqui, tá? Mais de 2 gols e meio, o Flamengo vencendo o gol do... A gente não, o Fael, que a nossa tinha gol do Pedro também. A defesa que ele faz na chapada do Pedro, o gol do De La Cruz, depois a bola do Pulgar. O Igor Jesus faz uma jogada de Premier League, que você gosta lá, Champions League. E o Pulgar dá uma porrada, ele pega no finalzinho, o moleque pega demais. Você viu que horas, em que momento do jogo e onde o Pulgar estava, dando opção, atacando o espaço. Não existe reclamar desse cara, falar mal desse cara. GV, não sei se ele deveria... Se o Tite escutar você dizendo poupar, ele vai brigar contigo, porque ele não gosta dessa palavra. Qual é a palavra que usa? Ele usa preservar. Porque quando fala poupar, acho que dá um tom de você... Porque você tirou porque você quis. Parece que ele tem condição e você não quis usar. E você não quis colocar. Não, discordo. Acho que ele pensa assim. Preservar é a mesma droga. Não começa a querer inventar um dicionário, não. Então vamos reclamar com o senhor Adenor. Você é Aurélio, seu nome é Aurélio. Não. Você é Duolingo, você quer inventar o negócio. Você é corujinha. Já quer inventar negócio de... Poupar e preservar é a mesma coisa. Vou poupar essa bola porque ela tá ficando velha. Vou preservar essa bola. É a mesma coisa, Tite. Eu te amo. Mas peraí. Boa. Quem falou foi ele, não fui eu. Mesmo, mas... Não fui eu. Só que o Flamengo, boa tarde, depois desse jogo, ele dá uma condição pro Tite de usar o Arrascaeta quando o Arrascaeta estiver muito bem. Quando ele puder entregar o que ele pode. Por quê, GV? Porque a gente viu o Arrascaeta bem fisicamente, a gente viu o Arrascaeta mal fisicamente quando ele teve uma lesão e voltou ainda com dificuldade, com mobilidade, dificuldade física mesmo. Com o De La Cruz fazendo o jogo que fez, com o Alan fazendo o jogo que fez, podendo dar esse suporte defensivo e ofensivo que o Alan se apresentou também, o Flamengo consegue criar a solução que a gente falou aqui. Como é que a gente vai fazer se o Arrascaeta não puder jogar? E a gente viu ontem que o Flamengo pode ser perigoso, pode ser insinuante, pode ser muito intenso, mesmo com o Arrascaeta de fora, se dando o luxo de ficar no banco o jogo inteiro. Mas aí eu prefiro poupar contra o Bolívar do que contra o Palmeiras. Eu também acho. Agora, rapidinho, uma pergunta aqui. Rapidinho mesmo. Então, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que Neto falou um pouquinho sobre esse jogo aí entre São Paulo, né, e Flamengo. Na verdade, Flamengo e São Paulo. O jogo foi no Maracanã, na casa do Flamengo, né? E o Flamengo venceu por 2-1 com gols de De La Cruz e Luiz Araújo, né? Uma partidaça aí de De La Cruz, que vem sendo aí uma peça fundamental do Flamengo, né? Vimos aí que Neto aí ficou, né, bastante irritado com a vitória do Flamengo, né? Ele é um anti-flamenguista já explicitamente aí, todo mundo já sabe disso, então ele não deixou de falar sobre isso, né? Então ele disse que no jogo entre Flamengo e Palmeiras, né, ele vai torcer pro Palmeiras. Imagine um corintiano falando isso, né? Pra você ver a raiva que ele tem do Flamengo, né? Mas esse ano ele vai ainda ter muita raiva do Flamengo, porque o Flamengo vai ganhar muita coisa com certeza, né? Já ganhou o Carioca e os próximos títulos aí pode sim cair no colo do Flamengo e o Flamengo aí vencer, né? Então vemos aí que Tite ele poupou aí a Arrascaeta, né, para os próximos jogos aí, que vai ser decisivo tanto para o Brasileirão como para a Libertadores. E você, está confiante com esse título do Flamengo? Comente pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui, que você vai estar bem informado sobre tudo sobre o Flamengo. Então vou deixar os créditos aqui para os canais que participam desse vídeo na descrição desse vídeo aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.